Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo. Estamos começando mais uma vez um dos seminários do Arhot. O professor Samuel é o nosso convidado de hoje. E o professor Samuel é professor na UNB. Ele tem pós-doutorado na Universidade de Paris, doutorado em epistemologia pela Universidade de Paris, especialização em epistemologia pela Universidade de Paris, mestrado em física pela Universidade de São Paulo e graduado em física pela Universidade de Brasília, UNB. Atualmente ele é professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília e trabalha nos seguintes temas, né? Concepções de teoria científica, descoberta, justificação e mudança científica, realismo científico, explicação e casualidade, filosofia da física. Atualmente também é coordenador do programa de pós-graduação em filosofia pela UNB e líder do grupo Pesquisa e Filosofia da Ciência e Método Científico. Professor Ademir, se eu quiser falar mais algumas palavras, antes de a gente passar para o professor Samuel, de qualquer jeito, seja bem-vindo, professor Samuel, ao nosso seminário. Obrigado. Professor Ademir. Boa tarde a todos. Boa tarde, Samuel, estimado amigo de longuíssimas datas, muito tempo assim que a gente se conhece. E Samuel praticamente não, ele é do grupo, porque a gente vem trabalhando em conjunto já há bastante tempo, assim, alguns anos. Demorou até dar uma engatada, né, Samuel? Mas aí começou a sair um monte de coisas, muita atividade, não gosto de falar produção, mas enfim, como produção intelectual também, bastante arrojada, não é? Assim, bastante criativa. Para mim tem sido uma satisfação imensa trabalhar com o Samuel, uma pessoa que tem uma afinidade, uma afeição de longa data, como um irmão para mim. Enfim, a gente partilha de muitas coisas juntos, partilhou, vem partilhando, e acho que vai continuar aí no Gerúndio. Espero que por longa data a gente vem trabalhando com fundamentos de física. Não sou um filósofo, então a reflexão do ponto de vista filosófico não é só falar, não é? Tem uma maneira de pensar. Então, por isso que é importante essa junção. É como um matemático, né? Existe uma maneira de pensar do matemático. E isso é muito interessante quando você se junta. Samuel teve formação em física, então fica fácil a conversa, mas dedicou a vida à filosofia da ciência. É um nome muito expressivo nessa área, atuante, e eu tenho uma honra de trabalhar com ele. A gente publicou aí uns trabalhos, uma animação danada, uma maravilha, uma maravilha. Samuel, seja bem-vindo. Bom, você é de casa, tá certo? Estamos trabalhando, não estamos lá no centro, porque o centro está tudo fechado, mas estamos abertos aqui. Né? Isso, continua então. Agora é com você. Obrigado, viu, por ter vindo. Obrigado. Obrigado a vocês do convite. Eu falei com o Eduardo, se tiver algum problema de estabilidade, eu vou tirar a câmera, porque tem acho que 4 pessoas usando a internet aqui em casa hoje. Então, se eu perceber estabilidade, eu tiro a câmera, porque acho que talvez diminua. Então, vocês até me avisem se tiver problema. Tá? Bom, agradeço muito o convite. O Bertinho já falou aí da nossa relação de amizade profissional, realmente, para mim, que é uma honra, né? O Bertinho é um grande intelectual, um grande físico. Eu brinquei com o Eduardo que ele sabe até filosofia. Então, realmente, é muito bom. Olha só, o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, vou ver se ele vai ficar muito ruim, porque ele é uma parte de um capítulo de um livro que vai sair pelo grupo de trabalho de filosofia da ciência da ANPOF, né, a Associação de Professores de Filosofia. Ela tem vários grupos de trabalho, e a gente vai editar um livro sobre método científico. E o meu capítulo é sobre esse título que está aqui, método científico por meio da observação.
porque a observação, como eu vou tentar mostrar para vocês, apresentar, é um tema um pouco deixado de lado nas análises, mesmo de filosofia da ciência. Fala-se muito pouco. É sempre o problema da experimentação, a teoria e tal. Eu acho que tenho que confessar para vocês que um pouco inspirado aí no Covid, eu fiquei pensando no problema quando aparece uma coisa nova, bem nova mesmo, o que você faz primeiro, enfim, não completamente, né, mas primeiro você tem que fazer, nos casos das ciências empíricas, uma parte de observação muito grande, né. E aí fiquei pensando nisso, eu já estava escrevendo um capítulo, e privilegiei esse problema da observação. E aí, enfim, já está estudando esse tema há um certo tempo, e vi o quanto que ela é importante na cosmologia moderna, né. Moderno para os filósofos é o período em torno do século XVII, né? E o período atual a gente chama de contemporâneo, só para situar a terminologia, né? Então, está aqui o título, e tem 3 epígrafes que eu gosto muito aqui, enfim, faz parte do trabalho, vocês vão lendo aí, eu só vou fazer um comentário. A primeira é muito interessante, que é do Kepler, né, da Astronomia Nova. Esse livro, Astronomia Nova, é um monumento, né? São 70 capítulos. O Kepler é uma figura impressionante, acho que todo mundo conhece, né? Enfim, mais ou menos, né? Mas é uma figura muito impressionante. O próprio livro dele, Astronomia Nova, é um livro interessante, porque ele coloca as dificuldades que ele vai encontrando para fazer, sobretudo, as 2 primeiras, chamadas, enfim, primeiras leis, né? E é muito engraçado isso aqui, porque ele fala do Réticos, que é o discípulo do Copérnico. Faz uma fantasiazinha aqui, né, do oráculo, uma espécie de um oráculo que ele foi consultar e queria saber o movimento de Marte, que estava perturbando eles de maneira muito grande, encaixava já muito na teoria copernicana, e ele disse que o oráculo bateu a cabeça do Réticos várias vezes na parede, como está escrito aí, mostrando esse é o movimento de Marte. Ou seja, a coisa é complicada. E disse que o Rético realmente ficou um pouco perturbado mentalmente durante um período. E o Kepler escreveu essa pequena passagem aqui, muito curiosa, né? A segunda do Poincaré, que é um autor que eu também gosto muito, e um grande físico e matemático, e bom filósofo da ciência. Falo bom porque não era profissional na área, mas escreveu boas coisas também, né? E é legal aqui que ele mostra um pouco o fundo que está escondido aqui nessa epígrafe, o valor da teoria, né? No caso da física, a teorização é importante, né? E o último aqui é o do Feynman, nosso grande Feynman. Eu achei legal um prêmio Nobel, e uma pessoa da importância do Feynman, resgatar o valor da observação, que, de fato, como eu disse, ela não é tão valorizada em filosofia da ciência. Então, enfim, vocês conseguiram ler já, né? São curtinhas. E eu vou começar mais ou menos a palestra, né? É muito interessante lembrar que Aristóteles é um dos primeiros filósofos que desenvolve, apresenta o método científico. Claro que nos termos da filosofia antiga, né? Mas esse importante livro aí, um pouco mais dedicado à lógica e à metodologia, que são os analíticos, ele discute o problema da indução e da dedução também, e se tiver tempo, depois quiserem que eu fale, eu posso falar um pouco mais sobre a questão da indução enumerativa, intuitiva, mas você trabalhar com N fatos, enfim, N observações e passar para uma generalização. Então, ele expõe isso de maneira muito clara e apresenta também uma definição de ciência nesse livro, né? Ciência é conhecimento demonstrativo expresso num conjunto organizado de proposições. A gente pode falar um pouco mais sobre isso também se tiver tempo. Mas conhecimento basicamente Aristóteles era determinar causas e princípios, e ele achava que isso era sempre possível, deveria ser sempre possível. E é muito interessante que depois de Aristóteles, alguns membros do Museu de Alexandria, né, que teve um grande período embora tenha sido destruído, né, no ano 200 DC, começa no ano 400, mais ou menos, AC, então são 600 anos de uma espécie de universidade antiga, né? Mas Arquimedes, sobretudo, e Euclides expõem um pouco sobre o método. Euclides trabalhou também, o geômetra, ele trabalhou um pouquinho com ótica também, né? E Arquimedes, vocês todos sabem, foi um grande físico. Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho, bem menos do que eu gostaria, mas por causa do tempo, né? E no período medieval tem 2 grandes pensadores, que é Al-Kindi e Alhazen, né? O que é mais conhecido como Alhazen, que falam também sobre o método científico, né? Al-Kindi pertenceu à Casa de Sabedoria, no atual Iraque, e é uma coisa muito bonita de estudar, porque era um período de grande desenvolvimento intelectual, em torno dos anos 800, e depois foi destruída por as milhares de guerras que tem nessas regiões todas, né?
Mas, enfim, foi uma bela produção intelectual que você fez nessa casa, né? Uma espécie de uma pequena universidade, né? E a Lhazen fala sobre o método científico mesmo, também trabalhando em ótica, é muito interessante. Né? Depois nós vamos ver no século XIV alguns medievais, como Robert Grosseteste e Guilherme de Ockham, que vão falar, e Roger Bacon, desculpa, que vão falar sobre o método também. Eu volto daqui a pouco sobre isso. Tá? Os elementos constitutivos, se eu não esqueci nenhum, mas é até bom debate sobre isso, que eu chamei de elementos constitutivos, coloquei aqui o Ademir, que me inspirou, porque a gente fez um trabalho sobre elementos constitutivos de uma mecânica, né? Aí eu gosto muito desse termo, aí eu estou adotando ele para várias coisas, está aqui ele também de novo, né? Eu acho que, se eu não esqueci nada, enfim, também tem um pouco de arbitrariedade nisso, né? É um pouco um trabalho, num certo sentido, observacional mesmo. Eu classifiquei a observação, o problema, a experimentação, a teorização. Eu vou dizer por que eu chamei teorização e não teoria, né? A previsão, objetividade e causalidade. E todos os sistemas merecem bastante estudo, muitos, enfim, aprofundamentos. Eu vou falar mais da observação e fazer um pequeno resumo dos anteriores. A experimentação eu falaria um pouco mais, mas não vai dar tempo também. Então eu vou só apresentar rapidamente alguns deles e voltar no problema da observação, no caso da cosmologia, né? Também de maneira um pouco breve. Né? A questão do conhecimento é um problema, evidentemente, da filosofia antiga, né? E mesmo que a gente poderia chamar de um conhecimento científico, Aristóteles define explicitamente ciência, como eu falei para vocês, Platão é um pouco mais implícito, mas Aristóteles define explicitamente, então você poderia chamar de um conhecimento científico no período antigo, né? Mas mesmo no Teteto de Platão, tem uma espécie de definição sugerida. O Teteto é um diálogo complicado, a gente pode falar dele também mais para frente, se tiver tempo aqui, porque é um diálogo aporético, ele não tem uma conclusão, mas ele sugere definição como crença verdadeira justificada. Crença, como diz os lógicos, acredito que P, né? Acredito que essa mesa é de madeira. P é a mesa de madeira, né? Então, a crença nesse sentido, né? Enfim, Platão não tinha uma lógica elaborada, mas era um pouco nesse sentido, né? Então, é verdadeiro, nos termos dele também, e tem uma maneira de justificar isso como sendo verdadeiro. Né? Mas, enfim. O que é interessante é que depois do século XVII, de fato, onde você tem uma consolidação do que é a ciência, você vai ter um pensamento independente da escolástica, basicamente do tomismo e do aristotelismo, né? Que são razoavelmente diferentes, né? Porque o tomismo é de Tomás, né? Que faz uma adaptação de Aristóteles, né? Mas isso é muito interessante que essa crítica começa já no século XIII e XIV na Europa medieval. Então você tem um longo percurso, mas longo mesmo, de 13, basicamente, sobretudo no final do 13 e começo do 14 já, você começa uma crítica ao aristotelismo, então são quase 3, 4 séculos de crítica ao aristotelismo, séculos, né? São 400 anos lentos, de grandes trabalhos. Você tem o Merton College, que começa a discutir o problema do movimento. Então, é um período muito, muito longo, muito, muito interessante também. Né? Esse livro que eu citei aqui, que é do Crombie, é um belíssimo livro, aprofundado, mas suficientemente amplo. Então, um belíssimo livro que é História da Ciência de Agostinho a Santo Agostinho, que é a Galileu. É um livro muito bom, e ele faz essa discussão de maneira bastante detalhada. Então, enfim, quem tiver interesse, depois eu posso passar a revisão, tá? A referência, perdão. Agora, o que é muito interessante é que somente o século XIX, como eu coloquei aqui para vocês, que vai ter uma clareza, os enunciados científicos não são definitivos. Isso a gente hoje, sobretudo vocês físicos, né, que trabalham em teorias, enfim, tenta defender as teorias, como diz o Thomas Kuhn no período de ciência normal, mas estão sempre sujeitos à revisão, como eu vou falar daqui a pouquinho. Mas isso não era claro, né? O século XVII e o XVIII também tentam mostrar, enfim, defender que algumas teorias são perenes e válidas para sempre, inclusive, né? Então, seja, o mesmo trabalho com Descartes, Galileu, e depois eu citei Kant aqui, que tenta fazer um trabalho bonito do ponto de vista filosófico, né? Mas Kant tenta obter a mecânica newtoniana de uma maneira a priori. Ele acha que os princípios da mecânica de Newton podem ser obtidos de maneira a priori. É um belo trabalho filosófico, né? Bastante contestado, evidentemente, mas mostrando como
se a priori tem alguns elementos anteriores que vão definir esse conhecimento de maneira perene, né? Mas, enfim, mas a gente percebe que os conceitos são sujeitos à crítica, né, para usar um termo popperiano, Karl Popper, né? Mas o problema da refutação, eu acho que tem que ser visto com cuidado, né? Como eu digo, aqui as ciências bem consolidadas, como a ciência da natureza, certos enunciados resistem a testes seguidos, mesmo que desde que consideramos seus limites de validade. Posso dizer, portanto, que a refutação é uma exigência lógica e metodológica, de fato. Mas muitas vezes o que é revisado uma teoria é o domínio de validade, e ela continua sendo válida naqueles domínios de validade. Mesmo conceitos sendo reformulados, que também é um longo debate em filosofia da ciência, a noção de massa, por exemplo, é sempre citada. Bom, além disso, certas conexões, determinados fenômenos e eventos, antes são desconhecidas, depois elas são descobertas, e as limitações dos enunciados têm que ser vistas nesse novo conceito. Então, vocês sabem isso muito melhor que eu, né? Na física, você tem mudança de escala, então tem mudanças também, evidentemente, dos tipos de fenômeno, né? Bom, eu gosto muito de falar isso sobre todos os meus alunos, mas, enfim, tem alguns alunos meus participando aqui também. A ciência é, evidentemente, não dogmática, e, embora não seja dogmática, nos limites de validade, adequação empírica, né, como a gente fala em filosofia da ciência, ou a correspondência, que é um termo um pouquinho mais complicado, mas a adequação dos termos teóricos, dos enunciados teóricos, uma teoria, um modelo, seja lá o que for, com a empiria são mantidos desde que você esteja naquele limite de validade, pelo menos durante um certo período, né, enquanto for valer. De maneira bastante breve, podemos compreender uma teoria científica como um conjunto de enunciados falseáveis, logicamente consistentes, que envolve frases, equações, enunciados probabilísticos, expressos por termos teóricos. O termo teórico em filosofia da ciência é de um elétron à classe social, gene, tudo isso são termos teóricos, são expressões, símbolos, etc., que você diz que tem na natureza, né? Esse é um outro debate. Em filosofia, tudo é objeto de debate, evidentemente, né? Mas, enfim, que guardam relações bem estabelecidas entre si. No caso da matemática, não tem empiria, né? Não tem material empírico, né? Causalmente, com vistas à previsão. A questão da causalidade, eu vou falar dela daqui a pouquinho também. As três correntes mais representativas, são três grandes correntes, a sintática, a semântica, o estruturalismo. Eu só citei porque está nesse livro do Moulines. Esse livro é muito legal, é um livro bastante recente, ele faz um balanço das teorias científicas do século XX, do ponto de vista de filosofia da ciência. Depois, se alguém quiser, eu posso passar a referência também. Bom, eu estou considerando empiria tudo que não é formal, né? Não é matemática nem lógica. Então, das ciências cognitivas, ao funcionamento do cérebro, da psicologia, as relações sociais, e, além de todos os domínios da natureza, fazem parte da empiria, são objetos de teorias científicas, né? Eu acho importante ressaltar isso, né? Porque as ciências sociais, incluindo a psicologia, no caso, tem suas dificuldades, mas tem seu valor evidente, né? Bom, o primeiro elemento da observação, eu acho que é importante destacar isso, também é um longo debate de filosofia da ciência, a ligação do senso comum com a observação científica, mas, de toda maneira, ela se afasta. É um afastamento do senso comum. Então, mesmo no período antigo, né, ciência antiga, você já percebia isso, você está um exemplo muito legal aqui daqui a pouquinho, né? Mas, de toda maneira, quanto mais desenvolvido uma ciência, mais dependente do desenvolvimento teórico, você pega o caso da cosmologia contemporânea, né, que você não tem acesso direto aos objetos, mas a observação repetida e controlada, ela está presente em algum momento. Eu acho importante enfatizar isso, mesmo numa ciência extremamente avançada. Você pega também o caso do CERN, né, com as colisões, etc. A observação, no último momento, no último nível, ela está presente. Esse exemplo eu acho muito legal, porque o Xenófanes e Colophon, parece que é o primeiro caso que você tem, assim, de uma primeira modelo, bastante reduzido, claro, né, de observação. Ele observou conchas numa região da Grécia, onde não tinha mar, evidentemente, mais, mas ele supôs que ali o mar esteve presente em algum momento, porque ele via conchas no mar, viu conchas lá. Então ele afastou, isso que eu digo, afastou do senso comum, muitos autores não, porque os fósseis, não tinha esse termo é um pouco mais tardio, mas eles eram ligados a mitos, o pessoal achava que tinha a ver com a própria rocha, não tinha a ver com material incrustado na pedra. E parece que no século VI, Xenófanes
já fez essa hipótese, vamos chamar assim, né? Então, é o que eu chamo aqui de uma observação problematizada. Ele observou alguma coisa, mas se afasta do senso comum. Já coloca um problema para ser resolvido, que você pode verificar até empiricamente em outros lugares, por exemplo. O problema, passando para o segundo ponto, ele evidentemente é conhecido no período clássico também, com a matemática, mas o grande Aristóteles, embora evidentemente não se usa a física de Aristóteles, mesmo a biologia, que tem algumas coisinhas ainda, quase tudo desapareceu do trabalho que a gente poderia chamar de científico de Aristóteles, mas ele fala também do problema nos tópicos, né? Mas você vê como a atualidade de algumas coisas de Aristóteles são interessantes do ponto de vista do método, né? Que ele fala da investigação, da escolha, da rejeição de alguns tipos de considerações, de enunciados, né? E para contribuir para a verdade do conhecimento. Então, o Estagirita era o período de Aristóteles, né? Porque ele nasceu em Estagira. Você vê que foi um pensador vigoroso, né? Bom, enfim, no período contemporâneo, o problema, entre outros filósofos, mas Karl Popper, eu acho que é o que mais deu destaque a essa questão, né? Ele escreveu isso em vários livros, né? Desde a lógica, até nesse livro Conhecimento Subjetivo, onde ele discute bastante, e ele faz uma insistência muito grande, que a sequência seria essa que está aqui embaixo, do problema, do sistema teórico, eliminação de erros que se faz, são testes, né, sobretudo empíricos, e novos problemas, e o circuito continua, né? Aqui embaixo tem um detalhamento um pouquinho melhor, porque esse TS são os sistemas teóricos, né? Você pode fazer várias tentativas, são vários modelos, para usar um termo mais geral, em filosofia da ciência, desde que você consiga, com a eliminação de erros, fazer a escolha de alguns deles, de alguns desses sistemas teóricos, e quando aparecem novos problemas, aí volta ao circuito, mas essa formulação, esse desenho, esse diagramazinho aqui, é um pouquinho mais elaboradinho do que esse primeiro que está aqui, que é um pouco mais geral. Mas, de toda maneira, a ideia é a mesma, né? A ideia é você ser esse circuito de criação de novos problemas e novas teorias enfim, a sequência continua, né? A experimentação, não vou ter tempo de falar, só vamos duas pequenas observações. De fato, esse é o objetivo grande das ciências, né, de interferir repetidamente no fenômeno, nas ciências empíricas, mas isso é basicamente, enfim, de uma maneira geral, né, é inatingível. Tem ciências que você não faz experimentação direta, que é exatamente o caso da cosmologia, aliás, inclusive contemporânea também, né, e na moderna isso foi bastante aguçado, como eu vou mostrar para vocês, né. Então, você vê que você pode, às vezes, fazer conexões com outros fenômenos, e isso ajuda indiretamente alguma coisa que você não pode fazer experimentação. Mas a experimentação seria o padrão ouro em todas as ciências, física em grande parte, ela consegue fazer isso, e outras ciências empíricas da natureza, né, sobretudo, né. Bom, o quarto elemento também a gente não vai ter muito tempo de falar, a teorização, mas você tem desde hipóteses embrionárias, como eu falei, citei aqui o caso de Xenófanes, até redes teóricas, que é o caso da física, sobretudo, né, hoje em dia, bastante elaboradas, né. Bom, essa é uma discussão aqui que eu coloquei mais para aprofundar mesmo no próprio dia, a gente conversa um pouco isso com o Ademir, um pouquinho, mas eu acho que o princípio, quando você tem princípios, é elevado ao grau máximo de tentativa de universalidade, né. Você pega, por exemplo, os princípios da termodinâmica, e o próprio princípio de relatividade, né. Essa discussão entre leis, teorias, modelos e princípios, ela é bastante complexa em filosofia da ciência, né? Mas é uma discussão boa também, né? Porque tem bastante incompreensão sobre esses termos, né? Mas, enfim, vai dar tempo da gente discutir isso aqui, pelo menos não na minha apresentação, né? A previsão, o quinto elemento, ela evidentemente é uma exigência um pouco mais moderna, no sentido do século XVII, mas eu tenho uma coisa que eu acho interessante de falar aqui, que eu fiz essa pequena observação, que você, provavelmente, mesmo a ciência antiga, como Aristóteles, ele supunha que ele estava tendo algum tipo de previsão. É uma discussão complexa, porque, sobretudo no caso de Aristóteles, não totalmente, né? Mas você tem muita circularidade, né? Porque como ele tem uma exigência metafísica para fazer algum tipo de conclusão, ele toma N casos, ele fala da indução, aí ele faz uma generalização. Ele diz, vale para todos. Essa passagem de N para todos tem uma suposição aqui, em geral ela é metafísica, e aqui às vezes, nem sempre, né? Mas ela parece uma circularidade. Ele insere uma consideração que leva à premissa geral, e aí ela é satisfeita. Então,
dá uma circularidade, mas ele supunha que fazia previsão. Então, só para dar um exemplo para vocês, quem tem menos contato com filosofia, ele dizia, os graves caem porque ele busca o lugar natural, que é o embaixo, e a Terra, ela busca esse lugar natural, que é o embaixo, por isso que então as coisas que têm terra caem, e o que tem fogo sobe. Então, o pressuposto e a previsão, elas estão mais ou menos embutidas, percebe o que eu estou dizendo? Mas, enfim, é só para dar um exemplo, mas era uma tentativa de explicação, isso é uma coisa muito interessante. Né? Um domínio muito interessante, o caso da tentativa de previsão, é a medicina antiga. Eu tenho estudado isso um pouquinho. A medicina é um caso muito interessante, porque é uma ciência das mais antigas que tem, que eu cito aqui embaixo, esse estudioso de Hipócrates, e Hipócrates fala de previsão. Mas mesmo assim é uma ciência que enfim, claro que ela se aliou com a biologia e outros domínios e produz mais teorias, mas ainda é um domínio um pouco mais difícil, né? Talvez pelas dificuldades inerentes ao objeto de estudo, né? Que é o próprio, em geral, o ser humano mental e físico, né? Mas eu gostei muito dessa citação aqui, porque o Hipócrates, ele fala em previsão, e ele diz que isso leva ao prognóstico, né? Qual é a doença, né? É muito interessante você ver isso já no tempo de Hipócrates, né? Um período extremamente antigo, né? Mas, enfim, e no âmbito das ciências naturais, a previsão, evidentemente, é uma exigência do método, e aqui tem uma discussão, talvez eu tenha que passar um pouco mais rápido, e a gente não está com muito tempo, mas é muito interessante porque a previsão tem uma discussão muito interessante e profunda com a filosofia da ciência, por que você consegue fazer previsões, que a gente chama de previsões fortes, em filosofia da ciência, e o Henri Lakatos, que foi um grande filósofo que morreu bastante jovem até, e mesmo jovem produziu umas coisas bastante interessantes, ele chamou de fatos novos. Minha primeira citação aqui, ou seja, alguma coisa que decorre da teoria, mas não foi usada na elaboração da teoria, o que mostra a fecundidade da teoria. Então, decorre da teoria. Para não citar um exemplo batido da teoria da relatividade, a gente pode citar o caso das equações de Maxwell, né? Então, você vê as ondas eletromagnéticas, do ponto de vista experimental, são detectadas uns quase 40 anos depois, né? E elas, em grande medida, decorrem das equações de Maxwell, né? Então, esse é um tipo, por exemplo, de fatos novos, né? Ou previsão forte, como a gente chama em filosofia da ciência, bastante interessante. Mas, enfim, essa é uma discussão legal, acho importante, mas é um elemento importante do método científico. Você poder fazer previsão, nem sempre isso é possível em todas as ciências, não nesse sentido, né? Bom, objetividade, eu gosto de inserir esse tema, ele também não é tão discutido, alguns autores discutem, tem poucos autores no mundo que discutem o problema da objetividade em filosofia da ciência, né? Mas eu acho que é um tema importante, né? Porque essa concordância de uma comunidade científica, para usar o termo do Thomas Kuhn, ela é central. Se você não tem objetividade, você não consegue seguir um pouco adiante. Eu brinco com meus alunos que, mesmo em filosofia, né, você tenta convencer pelo menos seus amigos, meia dúzia de amigos. Se todo mundo está de acordo ali, você tem uma objetividade bastante reduzida, né? No caso, evidentemente, das ciências, sobretudo ciências empíricas, você tenta ter isso numa larga escala, né? E esse termo da ciência normal de Thomas Kuhn, que é o segundo item aqui, ele é muito legal, porque durante o período de ciência normal, a ciência está razoavelmente funcionando, com poucas crises, essa objetividade ela tem um grau bastante elevado, né? Você tem uma concordância bastante grande, né? Bom, em física, aqui, para fazer uma propaganda do Ademir e minha, né? A gente discutiu muito essa questão do papel das simetrias nas teorias, no caso da mecânica. Eu acho que a simetria é uma espécie de um guia para você encontrar, digamos, a objetividade, enfim, num grau bastante elevado, sobretudo através da expressão das invariâncias, né? O princípio de relatividade, por exemplo, né, que tem origem no período moderno, né, com Galileu e Descartes, né? Aliás, ele está em semente no trabalho de Copérnico, né? Se der tempo, acho que eu vou falar disso. E eles impõem equações que são as mesmas, vocês conhecem isso melhor do que eu, né? Mas só para insistir de novo, esse último itemzinho aqui, que mesmo que você tenha concordância dos enunciados teóricos, um critério central da cientificidade, como a gente já falou, é a possibilidade de refutação, a possibilidade, né? Você tem sempre tentar falsear uma teoria científica em qualquer domínio que você queira, né?
social, humano, etc. Né? Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante. O último, a causalidade, eu acho que é um tema que a gente tem discutido, o Ademir e eu acho que, de certa maneira, ele unifica o método todo, né? Porque você tenta, na medida do possível, encontrar relações causais. Como está no segundo itemzinho aqui que está colocado, Guilherme Joachim foi um dos primeiros a falar disso no período medieval, e ele fala mais ou menos o que está escrito aqui, que Galileu depois repete, David Hume repete, né? Quando A está presente, B acontece. Quando A é retirado, B não acontece. Guilherme Joachim discute isso num contexto um pouco mais teológico, Galileu num contexto já mais científico, e David Hume num contexto mais já filosófico, na teoria das ideias dele. Mas essa noção de relação causal, ela é central, e digamos que é um dos grandes objetivos, nem sempre atingível em todas as ciências, pelo menos durante certos períodos. Né? Como esse exemplozinho aqui, você vê, na medicina e na economia, isso realmente é uma dificuldade. Em alguns domínios é bastante difícil se estabelecer uma relação causal, mas não deixa de ser um guia, como eu coloquei aqui no último itemzinho, né? Ou pelo menos um ideal, digamos assim. Quanto tempo que tem aqui? Eu acho que dá para falar um pouquinho desse intermédio aqui. Esse aqui eu gosto de falar um pouco disso, porque o método científico às vezes é considerado como um produto do século XVII, ou seja, período moderno, né? Isso é correto, de fato, né? Em torno do ano 1600, como eu coloquei aqui, sobretudo com Galileu, a experimentação começa a ter um papel bastante preponderante, embora ela já estivesse ocorrendo, né? E só um pequeno parênteses, que tem autores que contestam, o Pablo, por exemplo, ele chegou a falar um pouco disso, o Pablo Maricona, que estudava Galileu, parou agora, é uma pena, mas Galileu talvez não tivesse feito experimentos, mas isso já foi bastante contestado. Você percebe que Galileu fez importantes experimentos, né? Então, você faz uma manipulação controlada e repetida do fenômeno. E você faz isso em conjunção, ou pelo menos tenta, obter termos teóricos de áreas que às vezes estão dicotômicas, são separadas. No caso de Galileu, a astronomia física, ele é um dos primeiros a fazer isso. A gente vai ver que Kepler aprofunda essa questão também, e depois Newton dá uma espécie de grande fechamento dessa união, né? E também a questão da algebraização da natureza. Eu gosto de usar esse termo, algebraização, por causa do item seguinte aqui, né? Porque alguns bons livros até. O período moderno, você tem uma experimentação, uma observação e uma matematização da natureza que se fundem, e isso é a ciência moderna. Eu sempre também falo para meus alunos que você tem um aprimoramento da matemática no sentido, sobretudo, de uma algebraização, de uma relação de funções matemáticas, porque a matemática já está presente, de maneira incipiente, claro, né? Sobretudo via uma trigonometria, mas no trabalho de Ptolomeu, né? Então, você pega o Almagesto, belíssima obra, né? E você tem ali uma trigonometria fundamental, mas é matemática, é uma matemática. Você pega o Dóxio de Quinido, né? Acho que eu vou falar dele algum momentinho aqui, já tem os modelos das esferas homocêntricas, também já tem uma tentativa de matematização. Enfim, é uma matematização rudimentar, né? Então, a matemática, o uso da matemática para a natureza não é uma novidade do século XVII. Agora, uma algebraização, uma relação funcional, o uso de equações, aí sim, eu acho que aí você pode dizer que você tem um aprimoramento. Tá? Bom, mas enfim, eu já falei aqui um pouquinho sobre isso, mas um fato interessante é que essas tentativas dessa junção, não seja da matemática, no sentido geral mesmo, mas você começa a ter uma coisa muito interessante também, chamada experiência de pensamento, e que o Alexandre Koyré, um grande filósofo da ciência de origem russa, estabeleceu na França, ele destacou muito isso, né? Mas é muito interessante que as experiências de pensamento, elas são muito antigas na filosofia, enfim, clássica já, né? Então, eu também lembro um pouco, enfim, nas discussões, que um dos primeiros experiências de pensamento que você tem é a de Zenão de Eleia, né, que era um discípulo de Parmênides. Parmênides era um filósofo, enfim, que tentava negar a existência real do movimento, uma metafísica bastante elaborada, que não dá para a gente apresentar correndo aqui, mas o Zenão era um discípulo de Parmênides e quis mostrar que o movimento era impossível. E ele fez uma série de paradoxos muito interessantes, eu acho que todos os mundo já ouviu falar um pouco, né? Mas o que é legal é que são experiências de pensamento. Você joga a flecha nunca atinge o alvo. A tartaruga,
Aquiles nunca alcança a tartaruga. Então, são experiências de pensamento, mas o que está escondido, digamos assim, é o problema da continuidade, a divisibilidade infinita do espaço e a compreensão do movimento. Então, muita gente se voltou a esses paradoxos para tentar resolver essa questão. Não vou dizer que é só isso, mas isso impulsionou bastante a discussão, os estudos, né, sobre o movimento, né? Eu acho que não há sombra de dúvida sobre isso, né? É só para fazer uma lembrancinha aqui, para não ficar injusto, mas você pega uma noção de átomo também, né, desenvolvida por Demócrito, Epicuro, depois mais tarde por Leucipo, né? Também uma experiência de pensamento, não deixa de ser, como seria a constituição da matéria. Ela seria divisível até o infinito? Não. Ele supõe que não, tem um elemento último, insecável, né? Átomo, né? Não divisível, né? Mas é uma experiência de pensamento que também marcou a ciência. Tem discussões sobre isso, o quanto se marcou ou não, mas certamente marcou, né? Bom, voltando à questão da observação, que é o nosso tema um pouquinho mais aqui, ela é uma questão, obviamente, antiga, né? Eu gosto de citar esse livro do Colin Ronan, ele é um livro bonito pra caramba, eu tenho colocado ele aqui para mostrar para vocês. É um calhamaço de umas 1000 páginas, em português ficou chamado História Ilustrada da Ciência. O título é um pouco infantil, assim, mas é um belíssimo livro, né? Em inglês acho que é Dicionário de Cambridge da Ciência, depois vem o subtítulo ilustrado. É um livro bonito, não é extremamente aprofundado, mas o Colin Ronan faz um balanço da ciência do período clássico até hoje, e um pouco antes. Então ele mostra exatamente nesse comecinho quanto a observação, sobretudo na astronomia, é muito antiga, né? E também a medicina. Então, a astronomia e a medicina, elas são na origem de quase tudo, a matemática também, evidentemente, né? Mas no caso da observação, a medicina e a astronomia são século X, XI, você tem registros, né? É sobre isso, né? Esse registro do Colin Ronan, que é esse terceiro que está aqui, é muito legal, né? Porque o pessoal fazia uma relação muito grande, a inundação do Nilo, do rio, né? E aparecimento da estrela Sirius, né? Então você começa as tentativas também dos calendários, realmente uma coisa bastante digna de nota, né? Bom, enfim, então, o último itemzinho aqui desse slide, o conhecimento do movimento dos corpos celestes se impõe progressivamente, e os modelos cosmológicos, mesmo dos pré-socráticos, né, com uma base limitada empírica muito grande, mas eles são importantes para uma astronomia futura, evidentemente. Começa a fazer tentativas, não é à toa que Ptolomeu desenvolve um pouco das ideias de Eudoxo, faz o primeiro grande livro de astronomia, que é o Almagesto, né? Almagesto significa Almagiste sintaxis. Aí tiraram a sintaxe e ficou Almagiste. Almagesto é a corruptela, enfim, no Ocidente, né? Que significa que a origem é Almagiste sintaxis, a maior das sintaxes, a maior das sínteses, né? É uma história bonita, até o título da obra de Ptolomeu, né? Mesmo esses modelos, eu acho que é legal falar disso, no período clássico, eles buscavam uma tentativa de integração bastante limitada, bastante deficiente, que a gente pode falar nesses termos, sem arrogância, do céu com a terra, né? Mesmo sendo separado, é isso que eu vou mostrar aqui, mas você vê que no caso do Timeu, que é um livro do Epinome também de Platão, o Timeu é uma coisa impressionante, o final do Timeu. O Platão propõe uma estrutura matemática para a matéria. Ele diz que os sólidos, os poliedros regulares seriam o constituinte último da matéria, e os triângulos que formariam os poliedros seriam uma espécie de átomos matemáticos, nesse termo, né? Que formaria o mundo. É uma coisa assim. Os alunos, usando o termo dos alunos, né? É uma viagem, mas é uma viagem muito interessante, né? Extremamente qualitativo, óbvio, né? Mas é uma tentativa de dizer que você tinha um constituinte útil para a matéria, então você tem terra, fogo, ar e água, né? E uma matéria celeste, mas você tem poliedros na constituição do mundo. Não fala muito porquê, mas diz que é assim. Bom, para a gente não gastar muito tempo nisso, em Aristóteles a gente sabe que a observação é central. Aristóteles é o primeiro, entre aspas, cientista empírico. Ele faz observações detalhadas. A biologia de Aristóteles é uma coisa impressionante, né? Mas mesmo a física, né? Você pode, obviamente, ela foi abandonada, né? Mas mesmo a
a cinemática da Aristóteles, a dinâmica também, né? A tentativa de exprimir forças, ela se funda numa observação. Esse último item aqui do slide, ele é muito interessante, porque você vê um filósofo trabalhando, né? Eu acho que tem um lado científico, mas você vê um filósofo. E esse exemplo aqui eu acho muito legal, porque ele tem um livro chamado História dos Animais, e ele vai explicar a mobilidade dos animais, mas ele diz que a mobilidade tem que ser sustentada em algum item imóvel. Então, mesmo o movimento de um braço, de uma perna, você tem que ter uma parte imóvel para dar o móvel. E é muito interessante que o imóvel em Aristóteles se liga com o problema do repouso, que é um item central em Aristóteles que vai até os céus, né? E chega no Deus de Aristóteles, que não é o Deus cristão, é o Deus de Aristóteles, né? Uma espécie de um repouso absoluto. Então, você vê uma ligação de filosofia e ciência muito grande, mas muito interessante, né? Muito interessante. Esse destaque aqui, sobretudo do Max Jammer, né? Um grande filósofo da ciência, né? O livro, o conceito de espaço do Jammer foi feito, o prefácio é do Einstein, né? Então, você vê que o nível do autor, né? O Max Jammer é um respeitado filósofo da ciência, historiador também, né? E ele usa esse termo muito legal, essa busca de um agente externo. Então, você vê que Aristóteles faz isso, essa tentativa de achar um agente externo, né? O Almagesto, como eu estou citando aqui, é um livro de astronomia, como eu digo, e tem uma polêmica aqui, a gente não vai esgotá-la, obviamente, aqui, mas se Ptolomeu fazia um modelo matemático, eu achava que aquilo ali seria física, né? Ele parece que hesitou um pouco, mas aqui nessa Hipóteses Planetarium, ele faz uma opção pela realidade da física do Almagesto, ou seja, aquilo seria a física do mundo, do cosmos, né, claro. Né? Então, é uma discussão bastante interessante. Né? Bom, entrando aqui nos itens finais do trabalho, é o caso de Copérnico e Kepler, né? Não vai dar tempo de falar muito de Copérnico, vocês conhecem bastante também, a gente pode falar um pouco mais, depois se vocês quiserem, mas Copérnico ele é herdeiro desse debate, você percebe nessa carta que ele faz dedicando ao Papa Paulo III, um pouco, bom, é uma discussão complexa, né, porque tem gente que diz que era um problema porque a contra-reforma começava, já começaram as perseguições. Esse período era um pouquinho mais maneiro, né? Mas, você vê, no ano 1543, foi publicada a Revolução das Órbitas Celestes. Em 1600, o Giordano Bruno já foi queimado vivo, né? E Galileu foi condenado em 1632. Então, você vê que ele estava começando, mas não era um período ainda duro, digamos assim, mas já era um pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que essa hesitação de Copérnico não seja tanto uma hesitação, mas mais vamos chamar assim, de um cuidado, né? Mas alguns autores, como eu estou colocando aqui, né, o Ashorge aqui, que estuda um livro bastante recente, né, ele acha que a motivação de Copérnico, de fato, era construir uma física do cosmos, né? Não somente um movimento, mas fazer uma física. E não há dúvida que, aliás, alguns autores de filosofia da ciência colocam o marco da Revolução Científica na obra de Copérnico, no livro A Revolução das Esferas Celestes, e não em Galileu. Isso muda não só o mundo, né, a visão de mundo, mas começa a ter problemas bastante interessantes. Né? Eu só fazer em algum lugar está aqui isso aqui, mas só fazer um destaque interessante, Copérnico percebe a dificuldade do sistema dele, que é o problema, se a Terra se move, como é que as nuvens não ficam para trás, como é que você não tem furacões o tempo todo, que era uma crítica que foi feita, por exemplo, ao modelo de Aristarco, né, no período clássico. Os aristotélicos falaram isso, né? Aristarco é muito espertinho, fez um modelo bonito, que era heliocêntrico, mas o modelo dele não funciona, porque se a Terra sai do lugar, o vento fica para trás, as nuvens, e Copérnico começa a resolver isso. Ele não sabe resolver ainda completamente, mas ele diz, tudo vai junto com a Terra. Isso é uma passagem, eu acho assim, impressionante, né? É o começo do princípio de relatividade, relatividade do movimento, claro, né? Mas ele percebe isso, eu preciso fazer isso, eu preciso colocar todo mundo andando junto. Isso está claramente colocado na Revolução das Esferas Celestes, né?
Então, claro que isso marcou Galileu, Descartes. Descartes também teve contribuições importantes, né? Foi mais matemático, filósofo e menos físico, um pouquinho médico também. Descartes, acho que o grande objetivo dele era ser médico, mas, enfim, ele também discute o princípio de inércia, tá? Tem mais generalidade até do que em Galileu, mas, enfim, é o nosso objeto aqui. O quarto itemzinho aqui do slide é o Kepler, né, que a gente caminhando para o final. Kepler, como eu falei, é um caso bastante interessante, né? Ele seguiu o trabalho de Tycho Brahe, né? Tycho Brahe fazia observações a olho nu, fez uma catalogação, não me lembro agora, mas era de milhares de estrelas. Tycho Brahe era um sujeito impressionante também, em todos os sentidos aí, né? Eu posso falar dele se quiser. Mas, enfim, e ele continuou o trabalho de Tycho Brahe, só que ele era um copernicano. Tycho Brahe não era copernicano, ele fez um modelo dele, ele pôs o Sol girando em torno da Terra e todo mundo girando em torno do Sol, o Tycho Brahe. Era um modelo meio curioso que não dava muito certo, né? E Kepler era copernicano, né? Mas isso é que é bonito que eu falei para vocês, o último itemzinho aqui desse slide, a Astronomia Nova, né, publicada em 1609, é o desenvolvimento do mistério cosmográfico, de 1596. Então, você tem quase 10 anos aqui, um pouquinho mais, menos. Kepler já estava trabalhando intensamente enfim, na catalogação de Tycho Brahe, e, sobretudo, no movimento de Marte. O movimento de Marte, isso que ele pegou o que Réticos não conseguiu, e foi trabalhando, porque o movimento de Marte é muito irregular, né? E trabalhou e conseguiu fazer as leis. A gente vai ver como é que daqui a pouquinho. Antes que eu esqueça, para quem gosta de astronomia e o céu, e Brasília a gente tem esse privilégio, Marte está nascendo em torno de umas 9h30 da noite, né? Aqui no leste está belíssimo, uma coisa espantosamente bela, né? Quando está nascendo parece uma bola de fogo. Então, enfim, quem gosta vale a pena ver, né? Tá bem bonito. Mas a gente percebe que Kepler, ele tenta, de fato, começar a construir uma física. Então, no mistério cosmográfico, em 1596, ele dizia que a força que o Sol puxa os planetas é uma força animal, que ele chamava de animal. Depois ele muda para magnética, inspirada no Gilbert, né, que estudava o magnetismo animal. Então, ele está preocupado, ele quer descobrir a força que move os planetas. Então, ele quer fazer um mapeamento do movimento e a física que faz isso. E como está colocado aqui no quarto itemzinho aqui do slide, ele diz que existe uma força que varia na razão inversa da distância. Então, você vê que está aproximando já no trabalho de Newton, né? E realmente uma antecipação muito interessante, né? Esse último itemzinho aqui é muito bonito também, porque o Kepler, ele tinha um lado místico mesmo, chamava de místico, era um físico fenomenal, né? Mas ele tinha um lado místico, né? A ideia é que os planetas ocupavam lugares de sólidos regulares, lá do Timeu de Platão, aliás, né? Eram os mesmos 5 elementos, ele colocou os planetas numa sequência ali adequada, e o Galileu falou para ele das luas de Júpiter. Aí ele negou, ele disse que não podia ter lua em Júpiter, isso ia romper a simetria do universo. Aí o Galileu falou para ele pegar uma luneta, que aliás ele desenvolveu também, Kepler, né, o Galileu tinha desenvolvido, observou, viu que tinha luas e aceitou. Então você vê que é um místico, mas nem tanto. É um físico mesmo, né? É um físico que tinha inspirações, digamos assim. Você pode ter em vários lugares. E ele escreve esse dissertátil com núncio sideral, né? Dissertação das notícias das estrelas do céu, e reconhece a existência das luas de Júpiter. Percebe que isso também pode dar força ao sistema copernicano. Então, é um físico de altíssimo nível, né? Trabalhando. Né? Bom, enfim, antes de concluir, então, o que é interessante é que ele propõe, eu não coloquei aqui, mas na Astronomia Nova ele propõe as duas leis, ele propõe o modelo, a elipse como modelo matemático de movimento, que consegue ter as previsões da velocidade dos planetas. Então, assim, é um acabamento já de uma
que vai possibilitar Newton depois fazer a equação da força, né? Então, é um trabalho de física, de matemática, de observação muito impressionante, muito grande. Eu não coloquei aqui, acho que eu esqueci em algum lugar, não sei se está no final, acho que não. Só para completar, ele, antes de concluir o último trabalho onde ele apresenta a terceira lei, acho que é 1616, não coloquei aqui, mas ele para e faz um grande estudo de ótica para melhorar as observações já astronômicas com a luneta, de tirar aberrações. Então, ele faz um grande trabalho de ótica para aprimorar as observações e formular, inclusive, a terceira lei, né, da razão dos tempos com as distâncias, né? Então, é isso que eu falo um pouco da ligação, da tentativa do trabalho experimental, indireto, com observação. Então, a astronomia, mesmo a astronomia moderna, a cosmologia, se quiser chamar assim, ela faz esse casamento, essa necessidade de ligar um pouco observações indiretas experimentais, experimentos com observação e fazer uma ligação entre as duas coisas. Kepler faz isso. Bom, caminhando para as conclusões, vai dar certo. A astronomia moderna mostrou o valor da observação controlada, repetida e contextualizada. Eu faço questão de frisar isso, porque tem uma longa discussão. A observação ela é sempre teórica, não sei o quê. Eu acho que não precisa colocar nesses termos. Eu colocaria que ela é controlada, repetida e contextualizada. E contextualizada em que sentido? Na herança histórica que você tem, científica, né? Você está no período da história, você tem um conjunto de conhecimentos. Então, é nesse sentido. Então, ela é contextualizada nesse sentido. Às vezes é mais teórico, às vezes menos teórico, né? Bom, evidentemente, você tem o valor dos modelos teóricos, né? Das relações necessárias da física com a experimentação. Isso que eu acabei de falar agora no finalzinho, né? No que se refere à física, sobretudo no período moderno, sem a noção implícita de inércia, o modelo copernicano seria contestado. Isso que eu falei para vocês. Volta para Starco, né? Por que o vento não fica para trás, as nuvens não ficam para trás? Por que você não tem furacão? Porque é uma inércia um pouco circular ainda, mas você tem uma semente do princípio de inércia, né? Bom, enfim, mesmo se a física aristotélica apresentar grandes dificuldades, sobretudo no período medieval, ela permanece no trabalho copernicano. Então, Copérnico acredita um pouco ainda nas esferas cristalinas de Aristóteles. Depois, Tycho Brahe é que rompe com isso, né? Tycho Brahe mostra que você não tem esfera nenhuma através da observação de cometas, etc. Então, a observação sempre dentro de um contexto, é o quinto item, sim, no domínio de investigação, a observação ocorre sempre em um contexto, um domínio de investigação. Esse que eu falei da herança teórica, né? O meticuloso e intenso trabalho de Kepler foi decisivo para a formulação da equação de gravitação de Newton, obviamente, né? E possibilitou a descoberta de Netuno, em 1846, através das perturbações de Urano, né? Então, isso aqui é o tipo da previsão forte que a gente chama em filosofia da ciência, né? Descoberta posteriormente por um cálculo teórico, né? E, bom, essa aqui é uma observaçãozinha, mas eu acho que é correta, né? Óbvio, né? É claro que a teoria da relatividade geral é herdeira de tudo isso aqui, né? Do que é ligado nisso. E a própria noção de simetria matemática, né, ela decorre disso, desses trabalhos, evidentemente, né? E a física, que, aliás, também contribuiu. São duas mãos, né? Mas não podemos esquecer os trabalhos pioneiros da Emilie Noether, depois que é desenvolvido mais na física, mas tem que fazer justiça a Noether. Bom, finalmente, os elementos constitutivos do método científico, conforme proposto nesse trabalho, estão presentes em graus variados em todas as ciências, inclusive nas ciências humanas, né? Eu gosto de enfatizar isso para destacar o valor do trabalho das ciências humanas, que, aliás, tem sido muito criticado, como vocês todos sabem, atualmente, né? Um grau de matematização e generalização das teorias científicas, que são aspectos importantes, nem sempre são possíveis em todas as ciências empíricas. E a experimentação e a previsão são limitadas em algumas situações, que é exatamente o caso das ciências sociais e humanas em geral, mas óbvio que isso não diminui o trabalho das ciências, né? Algumas são bastante recentes, né? Os trabalhos de ciências sociais têm um pouco mais de um século, né? Então, é um trabalho, a teoria, são domínios científicos recentes, né? Então, como eu concluo aqui, os elementos constitutivos estão presentes de uma maneira ou de outra, de forma embrionária, e às vezes com mais ou menos, né?
mas sem eles, do meu ponto de vista, claro, né, esses elementos do método, uma compreensão isenta e profunda da natureza e do próprio ser humano, né, em todas as suas dimensões, né, psicológica, inclusive, física, né, ela nos parece impossível. Então, é o valor do método científico e contra o dogmatismo. Obrigado. Obrigado, professor Samuel. Foi um ótimo seminário. Vários questionamentos aqui para propor, mas como é de praxe, se tem algumas coisas a falar, fizemos alguma lista aí, só avisando o pessoal que tem uma lista de um formulário para vocês poderem clicar, dar um feedback para a gente sobre quem são os participantes do nosso seminário e também servirá depois para o posterior envio dos certificados, né? Bom, eu acho que agora a gente pode seguir para as perguntas. Tem algumas perguntas já, alguns inscritos. O professor Olavo está inscrito, eu também estou inscrito. O professor Ademir quer fazer algumas palavras antes das inscrições? Não, então vamos passar para o professor Olavo perguntar. Vamos lá? Professor Olavo, fique à vontade. Boa tarde, então, a todos. Boa tarde, Samuel. Agradecer pela sua exposição. E, na verdade, eu queria voltar a uma colocação que você fez mais atrás sobre a questão da matemática na Idade Moderna e a presença dela em estágios anteriores, né, históricos anteriores. Isso. Não resta dúvida, né, que a matemática, ela vem já na própria academia. Existiam os matemáticos que trabalhavam intensamente nessa relação de matematização do mundo. Eles nem eram os mais importantes lá, não, mas você tem Eudoxo, você tem pessoas lá que desenvolviam uma matemática até bastante desenvolvida. E em outros momentos, como no período helenístico, você tem também uma matemática já com um desenvolvimento muito importante, e inclusive na relação não só com a física, mas com a engenharia também, né? Existe uma história aí de que os caras tentaram entrar numa determinada cidade e a todo custo, que eram repelidos. Inclusive foi a época da criação da catapulta e tudo mais, e quando entraram, eles, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a vida do cientista que estava lá dentro, fazendo justamente a construção das ferramentas de guerra a partir dos princípios físicos, né? Mas o que eu gostaria de colocar, e isso me parece que muitas vezes é o que se está querendo dizer quando se fala dessa prevalência do papel da matemática na Idade Moderna, não é tanto a presença da matemática, mas sim o papel que ela passa a cumprir no contexto da formação de uma teoria e do estatuto de realidade, objetividade dessa teoria. Então, ainda que a matemática esteja em todas essas situações, até no pseudo-Aristóteles tem algumas obras que falam sobre o movimento e a matemática ganha no estágio moderno uma dimensão metafísica que ela não tinha antes, e é de estar relacionada não só com a dimensão de realidade, que é quando começa uma espécie de realismo matemático que ele inicia, junto com aquela ideia de qualidades primárias e secundárias, né, que vai justamente dividir aquilo que pode ser passivo de objetivação daquilo que não é passível de objetivação. O critério para isso é o critério da matematização. Então, o objetivável é o matematizável. Basicamente, existe uma identificação entre essas duas coisas. Então, ela ganha uma dimensão metafísica. Me parece, inclusive, que tem consequências importantes para o que nós vivemos hoje em dia na ciência. Vou dar aqui um exemplo específico da teoria de cordas. Então, você tem uma teoria altamente matematizada, né? Essa teoria faz uma série de
colocações sobre o mundo, utiliza uma quantidade gigantesca de dimensões, mas ela não tem, até onde eu sei, comprovações experimentais mínimas. Ela não tem o elemento observacional, tipicamente, mas ela ainda continua, hoje em dia já mais depauperada, mas ela ainda continua sendo considerada uma teoria decente de se trabalhar, por conta justamente do estatuto matemático que ela tem. Então, o que é importante, eu acho, nesse aparecimento, nessa nova dimensão da matemática, isso vai com Galileu, é esse papel de elemento metafísico, dimensão metafísica, que permite agora que ela consiga até mesmo adentrar nos campos que seriam, inicialmente, reservados à mera observação, ou à empiria, no caso da possibilidade de experimentação. Então, eu acho esse ponto importante de ressaltar, por causa das consequências que isso vai ter lá na frente. Então, né, eu ressaltaria só esse negócio para dizer que a matemática, então, ela passa tudo, mas ela ganha um novo papel nessa virada aí, né, da Revolução Copernicana, Galileu e tudo mais. Né? É isso. Tá, não, rapidinho, eu concordo com você, completamente, mas eu insistiria, eu posso depois fazer mais um comentário, mas desde do Ptolomeu, né, o Magisto, eu acho que a tendência hoje em dia, nos estudos de história da ciência, sobretudo, é de que Ptolomeu achava que era uma descrição física do mundo. Você tinha esferas, enfim, círculos, né, reais mesmo, e era uma matemática rudimentar também. Mas eu concordo com você. Eu acho que isso, você sabe isso também, né? É aluno nosso, né? Mas, sobretudo com o trabalho do século XVII, Galileu, Descartes e outros também, né? O fato de você ter algumas previsões, eu não diria tão forte, mas razoavelmente fortezinhas, previsões novas, né? Fortaleceram, claro, o estatuto matemático, não tem dúvida disso. Né? Galileu fala isso centenas de vezes, né? As fases de Vênus mostram a realidade do sistema copernicano. Então, eu concordo com você, concordo sim. Acho que concordo, né? Então, aí que é uma longa discussão, o quanto que a estrutura matemática do mundo é real ou não, mas essa é uma outra discussão, dá um outro seminário, né? Mas eu concordo nesse valor matemático. E vocês físicos, acho que 90% de vocês é matemática, né? Os 10% o Eduardo, a gente fazendo a apresentação aqui, ele me mostrou a aula dele. Era matemática pura. Então, assim, acho que você tem razão. Mas beleza. O Antônio está dizendo que nada é real. Não? Beleza. Eu queria que o Covid também não fosse. Bom, mas estamos todo mundo aqui em casa. Mundo kantiano. Bom, mais alguém? Eu estou inscrito, mas eu posso ceder a vez tranquilamente. Não fiquem tímidos, podem perguntar. Posso fazer só uma complementação, então? Aproveitar o gancho? Fique à vontade. Porque o meu receio é que esse realismo matemático que começou, talvez de uma maneira um pouco ingênua em Galileu, esteja se expandindo de tal maneira a justamente fazer uma substituição da dimensão da observação em alto grau. Entendi. Beleza. Você tem uma afirmação de Heisenberg que me chama muita atenção, que é um determinado momento que ele se sente já de saco cheio de ter que ficar explicando a física da teoria dele, e ele diz o seguinte: não, nós temos as equações da teoria, tudo está pronto, não precisa de fazer mais nada. Então essa é uma expressão que ele fala da boca dele, e é como se uma determinada dimensão de compreensão da física pudesse estar, então, sendo substituída pela sua
apresentação matemática, ou seja, a representação daria com ela a própria interpretação dos objetos que estão sendo representados matematicamente. E aí você cola duas instâncias que eu, a meu ver, consideraria distintas, né? Que é a da expressão e representação formal dos objetos e a sua interpretação, né? Que é onde eu diria que está o fazer da física. E isso é colado justamente por uma perspectiva de que a representação matemática traz dentro de si até mesmo os elementos da sua própria interpretação. Na verdade, você cola tags na semântica, né? Basicamente é isso que você está fazendo. Eu acho que é importante esse passo, porque talvez uma coisa que tenha começado muito ingênua em Galileu, ela tenha se extrapolado em algum sentido, esteja agora pressionando certas áreas de fazer científico, em particular na física, estão perdendo, né? Força. Cada vez mais. Eu acho que eu entendi. Não, se eu não chamar assim um alerta, eu acho excelente. Eu acho que está correto isso. Até do ponto de vista didático para os alunos, né? Vamos esquecer a parte experimental aqui dentro, né? Mas a observação, você tem razão, concordo, sim. Concordo. Mas essa força eu insisto nisso, essa força da previsão, ela foi assim um negócio. Galileu, Descartes e outros, eles achavam assim, a física veio para ficar de maneira imutável. Aquilo que eu falei, não é à toa que o Kant tenta tirar as leis de Newton de maneira, os princípios da mecânica, né? De maneira a priori, né? Ele fala, isso aqui é o máximo da realização humana, né? Mas enfim, não quero me alongar, não, tem perguntas aí. Beleza, eu acho bom alerta, senhor. Então, discussão que o professor Olavo levantou esses itens. Professor Ademir, pode ficar à vontade, depois eu pergunto. Uma observação aqui sobre os seminários. Eu vi que o Antônio está aí, eu vou aproveitar já fazer o convite que não fiz para ele. Fiz para o Marcelo confirmou a apresentação, aí depois tem outras pessoas, mas o professor Antônio estava aqui na lista. Está vendo aqui, professor? Aqui, ó. Provou. Não tem errada, mas eu não consigo. Aí tem Ardilei, Relael, Fátima, Verdot. Alguns eu ainda não contactei, mas eu e Eduardo, a gente vai se ajustando aí. De qualquer forma, Eduardo, professor Marcelo, não sei se está na live aí, não sei como chama, ele confirmou, nosso querido Marcelo. Algumas questões, são questões gerais, eu concordo com o Olavo, a questão da teoria de corda é engraçada, porque depois que acabou o muro, tem uma relação direta entre acabar o muro, ascensão das teorias de corda, uma aposta de mais longo prazo, não saiu resultado, e na crise de 2008, o modelo padrão de física de partículas, que é o que sobrava, volta com toda a força. O que foi interessante para essa teoria é que as duas coisas capengas, mais ou menos, dentro delas, foram mais ou menos resolvidas. Uma é o bóson de Higgs, né, que foi medido. Depois a questão do graviton, que fica em paralelo ao modelo padrão cosmológico. As teorias de cordas, a partir de 2008, com a crise, a partir de 2019, tem um decréscimo, inclusive, de contratações. De contratação de gente mesmo, nos Estados Unidos em particular, né? Assim, vai para o que dá para fazer, assim, de modo bem pragmático, ou seja, você faz liquidificador com física de partículas e modelo padrão, que dá para fazer liquidificador. Teoria de cordas não dá. A matemática aqui não dá. Agora, por enquanto, pelo menos. Então fica meio de stand-by, tá certo? Isso é bem curioso, porque em outros momentos da física aconteceu algo semelhante, por exemplo, com a relatividade geral. Na década de 70, 80, Samuel lembra bem disso. O pessoal que fazia relatividade, como tinha muito pouco experimento, né, relatividade geral em modelo cosmológicos, etc., não experimento quase nenhum, tá certo? Muito pouco, assim. Então, era um pessoal que ficava meio nos cantos dos departamentos de física. O pessoal da matemática não os consideravam matemáticos e o pessoal da física não os considerava físicos. Mais ou menos assim, né?
Lembra disso? O Olavo ainda pegou um pouco disso, mas o Olavo já é mais moço, é mais menino, assim, com todo respeito, claro, mas é mais rapaz, assim, né? É bem engraçado. Teoria de cordas teve e ainda continua tendo esse movimento, sim, continuam fazendo, etc., mas, como o Olavo bem frisou, você não ter experimento. Existe um grau de praticidade que não é definido pela questão do físico, é definido por outras questões que a gente depois poderia discutir. Queria fazer uma pergunta para o Samuel. Era a questão seguinte. Queria que você comentasse um pouco, ou voltasse a comentar, um dos seus construtos no fazer ciência, a relação de causalidade, as relações de causalidade. Eu gosto dessa forma como você apresenta, assim, eu me sinto bem, assim, me bate bem, porque, por exemplo, vou colocar dois exemplos de teorias sociais que eu acho que carregam isso fortemente. Acho que poderia citar outros pensadores, mas o materialismo dialético do Marx e Engels e as teorias dos campos de Bourdieu, embora com todo o apelo de um fazer analítico próprio, etc., existe um forte esforço na sociologia, em particular, de uma busca de caminho próprio de reflexão. Essa busca, ela me parece que ela tá pautada, embora não se discuta isso nas ciências sociais, mas o que está por detrás são as relações causais. Eu quero saber, conhecendo a história, se possível ou não, conhecer como é que eu vou andar aí para frente. Então, isso significa relações causais, me parece. Queria que você comentasse esse ponto. Um outro ponto que queria que você comentasse também, na ida aí da sua fala, você cita Aristóteles e a busca dele, do pensamento, com relação ao elemento externo, então, coisa parada, absoluta, etc. Eu queria saber quanto que isso, por exemplo, queria saber duas coisas nesse aspecto. Onde tem um corte, tá certo? Que me parece que está na sua fala, me parece, é uma dúvida, parece que esse corte parece que começa a se dar já com Kepler, mas ele, de uma certa maneira, ele parece que volta. Por exemplo, se você pega o modelo cosmológico, o modelo padrão cosmológico hoje em dia, com Big Bang, etc., você vê que nós não temos muitos experimentos, temos alguns, tal, mas para ganhar a dimensão de um modelo padrão é um nome para falar assim, uma teoria robusta que pega muita coisa. Então, isso chama-se modelo padrão, né? Como o modelo padrão da física de partículas, modelo padrão cosmológico, é uma teoria mecânica de movimento muito robusta, muito ampla, bem posta. Ela é chamada, o que a gente tem de um modelo, poderia se chamar de modelo, é levado à categoria de um modelo padrão cosmológico. Não é só o nome, isso não. E o modelo cosmológico, pouco experimento, eu não sei se não tem na teoria do Big Bang um fundo forte, acho que já conversamos sobre isso, um forte fundo cultural judaico-cristão com a questão da origem. Eu queria que você comentasse sobre isso. São esses dois pontos. Resumindo, as ciências sociais e causalidade, a busca do agente externo, o corte, talvez com Kepler ou não, na sua fala me pareceu que foi com Kepler, não tenho certeza, e a questão do modelo cosmológico padrão, aí com Big Bang e a origem. Origem. Por favor, obrigado, Samuel. Parabéns pelo seminário. Viu? Muito obrigado bom. Obrigado a você, Berti. Olha só, eu conheço muito pouco, embora eu trabalhe na área de ciência, mas trabalho mais em física e tal, filosofia de ciência, eu conheço pouco mesmo o Bourdieu, tem uma leitura muito superficial, né? Quando você não é um especialista na área, acho que não pode falar muita coisa, né? Mas um comentário geral, eu acho legal na sua observação, às vezes eu converso com meus colegas das ciências sociais, eu acho que eles são mesmo até tímidos na questão de busca de relações causais
Eu concordo, bom, não sei se você falou isso, mas eu concordo que deve-se buscar, sim, na medida do possível, né? E, às vezes indiretamente, né? Indiretamente, né? Porque no caso das ciências sociais, você não vai entrar numa greve de operário, mexer na greve para fazer a sua teoria, claro que não. Mas você tem elementos externos que você pode, talvez, ter mais teorias, mesmo experimentos que falam sobre os seres humanos em certas condições. Então, se é isso que você está falando, eu concordo. Eu acho que essa busca de relações causais, enfim, não é minha área, né? Estou falando bobagem, né? Mas eu vejo um pouco timidamente, sim, essa existência. Eu acho que, enfim, eu acho que isso é um ponto interessante. A física, ela faz isso de uma maneira robusta, né? As ciências naturais todas, né? Biologia também, química, etc. Né? Tá. O Big Bang, a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu acho que a gente talvez é uma das nossas poucas discordâncias. Mas é bom a gente ter alguma. Assim, sabe o que eu vejo assim, Bertinho? Porque você tem uma herança histórica, no sentido científico, das equações de Einstein, você conhece isso melhor que eu, né? Então, as equações não são à toa, né? As equações de Einstein, ela deriva da relatividade restrita, sistemas de referenciais gerais, constante cosmológica e tal. Eu acho que ela deriva daí, entendeu? Eu acho que tem alguns resultados experimentais do que pouco que eu conheço, assim, eu acho que são, não sei se robustos, mas razoáveis, né? Mas, inflação, energia de fundo, expansão das galáxias, eu acho que tem algumas coisas, né? Então, enfim, eu acho que tem algum pouco de material empírico, digamos assim. Pode ser que tenha uma inspiração lá no fundo religiosa. Mas sabe o que eu acho que não? Uma vez eu vi uma matéria, umas entrevistas, tal, do pessoal que trabalha estritamente nisso, né? Eles falam o seguinte: olha, a gente busca uma causa do início do universo, ou algum momento, alguma coisa. A gente vai até onde sabe. Daqui para trás não sabe, não fala nada. Eu gosto disso. Você vai até onde sabe. Dali para trás não fala nada. Então, talvez vocês possam falar até mais, me falar mais como que está essa situação. Só para encerrar com uma brincadeira, quando a gente começou a estudar Hilbert, a gente era amigo, colega lá na física, na USP, né? Eu lembro que a gente brincava, o pessoal da cosmologia, a barra de erro deles é mais ou menos não sei quantos bilhões de galáxias. Parece que agora diminuiu para milhões. Então a barra de erro está diminuindo. Se for assim, tá bom. Eu não sei que pé que tá, viu? Mas era isso, viu? Então, beleza. Diga aí, Eduardo. Bom, isso aí. O professor Ademir quer uma réplica. Tudo bem. Não sei se tem mais alguém para fazer uma pergunta. Se não tiver mais ninguém, a gente está caminhando para encerrar. Falta aí uns 6 minutinhos. Posso, então, posso fazer uma consideração? Pode, professor. Já que ninguém quer. Eu estou ficando na minha, mas como ninguém fala, eu falo, tá? Não, o Eduardo quer falar. Eu acho que no âmbito um questionamento, mas pode ficar à vontade, professor. No âmbito das ciências sociais, talvez a causalidade não seja tão buscada, porque nesse âmbito de sistemas tão complexos, causalidade não implica imprevisibilidade. Ou seja, você ter os mecanismos causais, se eles existirem, né, obviamente, supondo que você tenha acesso aos elementos causais, ainda assim você não vai ser capaz de prever os eventos posteriores. A gente tem isso em física, né? Teoria do caos, por exemplo. Você tem um sistema que é muito sensível às condições iniciais, que é, por exemplo, no clima, né? E é um sistema objeto, né? Não é um sistema que é guiado também por outros elementos de origem psicológica e tudo mais. São muito menos controláveis, né? Então talvez uma teoria social, procurar por causalidade seja irrelevante, porque você não vai acompanhar a preditibilidade da causalidade, né? Então, talvez seja essa a postura deles. Só um comentário rapidinho. O Eduardo quer fazer um comentário. Alô? Pergunta. Assim, Alô, eu acho que porque você tem, às vezes, modelos menores. Você não tem como que vai resolver a sociedade ocidental. Aí não é possível mesmo. Mas modelos menores, eu acho que talvez
eu acho que seja possível. É isso que meu comentário, resposta para o Berti, né? Sei lá, movimento de operário em São Paulo durante um certo período. Acho que é possível estudar isso, assim, estou chutando, né? Mas se tiver certas relações causais, talvez eu acho que seja possível. Então depende do tamanho do seu fenômeno, vamos dizer assim. Mas enfim, só um rápido comentário, porque o Eduardo quer fazer uma pergunta, né? Eu acho que o professor Anthony tá tentando falar. A gente ouviu o senhor, professor. Pode ir. Alô, estão me ouvindo? Ah, Tá sim. bem baixinho. Agora eu ouvi. Baixinho? Dá para ouvir? Dá. Ouvi. Ô, Samuel, e aí, Diga, tudo bom? Antônio, beleza? Vamos te ouvir, cara. Deixa eu só fazer um comentário. Esse problema de preditibilidade ou mesmo de, né, conexão causal necessária em ciências históricas já foi extensamente criticado em várias vertentes filosóficas do século XX, né? Sobretudo na tradição continental. Então, assim... Eu não me importo com elas. Hã? Eu não me importo com as críticas. Você pega, por exemplo, o estruturalismo. O estruturalismo é uma corrente filosófica que claramente, né, vai no viés oposto à ideia de que você vai poder prever a evolução histórica de um determinado sistema. Na verdade, é o contrário, né? Eles procuram por invariantes, né, e não necessariamente por, digamos, uma lei de mudança, né, uma lei causal de mudança. E sim por invariantes. É uma forma de ver a coisa, né? Eu, assim, quando se trata de história, eu sempre tenho um pouco de pé atrás, né? Por exemplo, o materialismo dialético foi citado aí pelo Ademir, né? É claramente uma estrutura, né, um sistema de pensamento, né, que tem o seu papel, vamos dizer assim, né? Serve para algumas coisas, mas não serve para outras também, né? Claramente já foi disputado em vários eventos históricos do século XX. Você vê, né, que a simples assunção do materialismo dialético é insuficiente para compreender, por exemplo, a ascensão do fascismo, do nazismo, né, nas décadas de 30 ali na Europa. Então, essas coisas tem que ser vistas com muito pé atrás quando se refere Não, a eu concordo com vocês. ciências sociais. Só para ficar clara a minha posição, rapidinho, eu acho assim, depende, isso que eu fui só insistindo, do tamanho do seu fenômeno ou modelo que você trabalha. É isso que eu quero dizer, né? Enfim, talvez você tenha razão. Escalam fenômenos mais complexos, talvez, não sei se... Enfim, talvez não seja possível, né? É só pegar assim, vamos pegar as ciências sociais no seu viés, digamos, matemático, né, ou estatístico-matemático. É claro que você pode pegar e fazer modelos, né, de interação entre seres humanos, né, dadas determinadas condições de contorno, né, certos inputs que você vai colocar, parâmetros, e você pode modelar para ver qual é o comportamento. Você faz isso em economia, você faz isso em uma série de outras, até mesmo em sociologia, né? Mas o problema é que, assim, costuma-se dizer que não há ciência mais falida do que a economia, né? Mais mal sucedida do que a economia, porque todo modelo é tão disparatado. E a razão disso é que, é claro, eles foram melhorando, foram fazendo, né, ajustes, etc. A razão disso é de que você, na verdade, já parte de alguns pressupostos que já são feridos logo na escala, na ordem zero, né? Que é a ideia, por exemplo, de você ter todos os agentes racionais, né? Você faz simplificações em que a própria escala do indivíduo humano, né, é totalmente perdida, né? Só isso você começa a pensar. Existem dimensões psicológicas que jogam um papel, né, bastante preponderante na forma como um indivíduo atua, né? E na forma como ele faz sentir os efeitos da sua atuação, que claramente mostram que esses modelos eles estão errando e vão sempre errar de muito, né? Mas, claro, você pode fazer modelos, né? Outro seminário para isso. Diga, Eduardo, tu não vai ter arrasar até o tempo aqui, cara. Eu acho que o tempo já está finalizado, já, praticamente. Na verdade, eu fiquei pensando várias coisas aqui. Se eu fosse perguntar tudo aqui, eu acho que ia levar mais tempo. E eu também, como eu digo para o professor Ademir, eu tenho a prerrogativa de errar aqui como estudante. E, assim, eu me interesso bastante a forma como a gente enxerga as teorias, que eu acho que pode
pode nos poupar alguns desacordos, assim, durante a nossa trajetória de investigação, né? E aí, tentando pensar em qual caminho escolher, né, é sempre bem interessante. Então, eu acredito que um trabalho como o do senhor e de outros filósofos da ciência são importantíssimos para nos dar questionar os nossos direcionamentos, enquanto aquele que vai pôr a mão na massa, de construir a teoria, de questioná-la, de tentar reformulá-la, e por aí vai. Né? Então, quando o senhor falou, por exemplo, da lei do Galileu, quando ele, em 1609, até em 2009, nós comemoramos 400 anos de astronomia. Eu me lembro que eu trabalhava na escola de ensino médio e eu realizei uma Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica, na época, de 2009, e lembrei aqui, naquele momento, deu-se um passo. Eu queria talvez que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, mas eu também não quero me alongar muito. Esse passo em que a gente passou a observar coisas que a gente não podia ir até lá e fazer a experimentação lá, digamos assim. Isso. Esse passo é um pouco de um passo filosófico também. Será que é isso? Me perdoe se estou falando bobagem. Não, eu acho que está correto. Eu chamo metodológico. Lá funciona igual aqui, digamos assim. Lá funciona igual aqui. Como isso. É metodológico, é filosófico, eu concordo com você. Achar que o céu e a Terra é uma física análoga, né, digamos, é a mesma física. Galileu, de fato, foi anteceder o Kepler, né, que você citou, 1609, é Kepler, né? Mas eu concordo com você, assim, eu acho que um lado metodológico, e isso é exatamente o que me citou nessa discussão, foi isso, né, você trabalhar com que você não pode interferir diretamente. Eu acho que isso é impressionante, né, o trabalho, sobretudo de Kepler, né. Eu fiquei espantado, eu conhecia Kepler, claro, mas eu fui ler com mais profundidade, né. É um monstro também, é um negócio, um material rudimentar, né? E, aliás, teve uma vida ainda danada, né? Porque a mãe dele foi condenada por bruxaria, a mulher morreu jovem, então, e trabalhava. O negócio, são uns monstros da ciência mesmo, né? Aliás, ele defendeu a mãe, né? Ficou anos defendendo, depois que conseguiu liberar, ela morreu logo em seguida. Santo desgosto e tal, mas, enfim... Apesar disso, fazer um trabalho de física fenomenal, né? Eu um cientista, né? Apesar de um lado místico, mas é isso, sobretudo um cientista. Né? Mas foi isso mesmo, é isso mesmo. Não tem acesso aos corpos celestes e uma herança, eu insisto, a gente conversa muito isso, eu e o Berti, né? Essa herança histórica, científica, né? Ela te dá muita coisa, né? Já tinha Galileu, tinha Copérnico, o pessoal medieval, né? O pessoal do Merton College faz um trabalho. Tudo isso eu aprendi não faz muito tempo, não, que é muita coisa, né? O pessoal do Merton College são anos de crítica ao aristotelismo e uma sofisticação do trabalho muito interessante. Guarda um pedaço, mas começa a criticar outro, né? Então é longo, um trajeto longo, né? É bonito isso, é bonito. Bom, eu acho, né? Eu trabalho nisso. Assim, o pessoal do Merton College começou a fazer gráficos de movimento no ano em torno de 1400. É uma coisa impressionante. 1400 começa a fazer gráfico, movimento, né? Tomás de Bradvardino, tem uma galera aí, cara, o negócio é bonito, viu? Então você tem uma herança, isso, concordo com você inteiramente, mas não vamos esquecer da herança teórica, né, que eu chamo, né? Que é histórica, né? Beleza, muito legal. Né? Tá certo. Mais seminário. Tem muitas coisas, hein? Eu mesmo tenho alguns questionamentos, mas... Esgotamos o tempo aqui, né? No início ainda desses estudos mais filosóficos, talvez, mais para frente. Bom, eu vou caminhando para o final. Samuel pode dar as suas considerações finais aí sobre se despedir um pouquinho do pessoal. Agradecer a todos, a presença de todos, né, no nosso seminário. Dizer que segunda-feira tem mais. Nós estamos aí fazendo as previsões, mas logo vai chegar. E tem outros por aí, né? Então é isso. Depois que o senhor fizer as suas despedidas, eu vou encerrar a gravação. E aí, a gente... Segunda-feira é o Marciano, não é, Eduardo? Está previsto o professor Marciano. Não sei se está exatamente, a gente está tudo certo, mas a gente confirma qualquer coisa, se tiver alguma mudança, a gente fala. Opa. Professor Samuel. Eu agradeço muito vocês, e
E vou falar uma coisa, vou confessar uma coisa que eu tenho falado recentemente, que vai ficando mais velho, você fica mais tranquilo em algumas coisas. É bom ver as críticas, né? O Poincaré, que era um grandioso, ele podia falar isso com tranquilidade. Eu não sou um Poincaré, óbvio, muito longe, né? Mas quando você ouve crítica, é legal, você fica repensando, né? Então, os meninos novos, a gente morre de medo de ter crítica quando é novo, né? Então, o Poincaré fala, quando a sua teoria não dá certo, fica contente. Claro, ele, Poincaré, né? Podia... Você pega o menino e tá conversando, você não deu certo, você fica doido da vida, né? Mas eu tô um pouco nesse estágio que eu acho bom ouvir crítica. Acho bom, sério mesmo. Então, o Anthony falando, o Berti, você, o Olavo, então é legal. Eu acho legal a questão da causalidade, das redes sociais. Então, eu vou repensar algumas coisas, aprofundar e agradeço muito vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado. Para encerrar a gravação, a gente pode bater conversando. Eu aguardo o próximo convite. Pronto, fechado.